Boa noite, aqui é o pastor Pedro do Templo Batista Maranata em Eldorado, aqui em Várzea Grande, Mato Grosso. Nós hoje estamos novamente gravando, fazendo por vídeo o nosso culto, a nossa mensagem, e espero poder alcançar você aí em sua casa com a palavra de Deus. Hoje, nesse dia 29 de março, continuamos na expectativa de tudo que está acontecendo aí no Brasil e no mundo afora a respeito desse vírus e tudo mais que está acontecendo. E por causa disso tudo, vem aquela questão de fé. O que é fé? Realmente confiamos no Senhor? Em momentos como esse, a fé é algo de extrema importância. Inclusive, é necessário ter fé. É necessário para cada dia, para cada momento, é necessário para cada vida. Realmente conhecer a fé e viver pela fé. Hebreus capítulo 11 é o capítulo que fala sobre fé de forma bastante clara e dá vários exemplos de fé e como foi usada a fé durante o tempo da Bíblia. Eu vou ler os primeiros 6 versículos de Hebreus capítulo 11. Assim diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Esse versículo 6 em especial fala de que a fé é absolutamente necessária para que nós agradamos a Deus. O verso 1 esclarece de que a fé é algo talvez um pouco estranho, porque diz que é o firme fundamento, ou seja, a base, a estrutura das coisas que se esperam. É como se fosse a construção, o alicerce, o estabelecimento da base de um prédio que ainda não se vê, mas ele já tem que existir a base, senão jamais vai ter a construção. Fala que é a prova, é a evidência, é a certeza das coisas que não se vê. Então, mesmo que nós não vemos Jesus Cristo, nós cremos, nós temos fé em Jesus Cristo. São coisas que não são por vistas, porque nós vimos ou porque tocamos, mas é simplesmente por crer, acreditar, é fé. Vários exemplos são dados nesse capítulo, mas eu gostaria de hoje olhar um exemplo que para mim é um dos exemplos que eu acho espetacular e carrega consigo várias coisas que ajudam-nos a entender até como nós devemos agir e reagir a respeito da nossa fé. Vamos dar uma olhada lá mais embaixo no versículo 30. Esse capítulo vai todo falando sobre fé de um, fé que cada um outro tem. Mas nós vemos aqui em verso 30, diz, falando sobre a saída do povo do Egito e indo para a terra prometida, fala, verso 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Naquela época, eu gosto dessa história dos muros de Jericó, e é uma história bastante conhecida. O povo de Israel sendo prometido a terra que eles herdariam, a terra de Canaã. Eles foram, chegaram até ali próximo, tiveram que atravessar o Rio Jordão de novo, como Deus fez no Mar Vermelho. Deus abriu as águas, ou parou as águas, a correnteza no caso, e deixou eles passar por terra seca. E a primeira coisa que enfrentaram
primeira batalha, vamos dizer assim, foi a cidade de Jericó. Uma cidade fortificada, uma cidade grande, uma cidade com uma estrutura grande, era toda murada e impenetrável, basicamente. Quando olhava-se o que é que o povo de Israel poderia fazer contra uma cidade tão grande, tão fortificada, parecia impossível poder atacar essa cidade. Deus, então, deu a eles um teste de fé. Deus falou: Josué, você vai pegar o povo, você vai pegar os soldados, vai pegar os 7 sacerdotes e tudo mais, e eles carregam a arca da aliança, e os 7 sacerdotes vão levar, no caso, buzinas, né, ou trombetes, para tocar, e vocês vão então rodear a cidade. Vocês vão marchar rodeando essa grande cidade com o exército, com todos presentes. Vocês vão fazer isso por uma vez, somente com o barulho das marchas dos pés e somente com o barulho do tocar dos buzinas dos sacerdotes. Ninguém fala nada, ninguém grita, nada, só marcha ao redor. Você faz isso no primeiro dia. No segundo dia, você repete a dose. E o terceiro dia, de novo. E o quarto dia, novamente. Quando chegou no 7º dia, Deus falou: agora, Josué, você vai marchar ao redor da cidade 7 vezes. Eu imagino soldados lá de Jericó, lá em cima dos muros, olhando para baixo. O que esse pessoal está fazendo? Marchando ao redor da cidade? Não tem como eles vencer a gente. Nós estamos fortalecidos aqui, nós temos paredes, muralhas altos, portões enormes, não tem como eles entrar. E eles estão só marchando ao redor, tentando o quê? Achar um buraco para ver se eles entram? Mas eles obedeceram pela fé. No 7º dia, ficou deles marchar ao redor 7 vezes, eles marcharam 7 vezes ao redor da cidade, e quando terminaram de marchar 7 vezes ao redor, foi dado o sinal, os sacerdotes tocando as buzinas, e todos os soldados juntaram e gritaram, onde que estavam, todo ao redor da cidade, gritaram em grande voz. E a Bíblia diz que os muros de Jericó caíram. Nós encontramos essa história em Josué, capítulo 6. E essa queda dos muros de Jericó fez com que, quando caiu todas as muralhas, e obviamente muitos soldados estavam em cima dos muros olhando os israelitas do lado de fora, então provavelmente já morreram aí. Mas quando caíram os muros, o povo de Israel invadiu, tomou posse, desmanchou, e toda a cidade foi totalmente destruída. Totalmente destruída. A vitória foi absoluta. E nós encontramos em Josué capítulo 6, ali no verso 26, Josué, depois que eles derrubaram a cidade e tudo mais, em verso 26 ele fala: e naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito o fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Em outras palavras, a cidade foi totalmente destruída. Não porque eles eram fortes, mas porque eles confiaram e seguiram os planos de Deus. Pareciam até um pouco absurdos dentro daquilo que nós entendemos de uma forma de enfrentar uma batalha, mas foi os planos de Deus e assim funcionou. Foi pela fé. Nós sabemos que a fé é de extrema importância. É confiar, saber de que Deus faz o que Ele fala que Ele vai fazer. E sabe, uma vez que passamos por esse passo de fé, as coisas devem mudar. Sabe, a fé é importante na salvação. Inclusive, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, nós encontramos um texto interessante, porque em Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, é de graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode ser salvo através das suas próprias obras, só pode ser salvo através da graça salvadora de Deus, se você tiver fé, se você crer.
João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É fé. É a fé que salva. Sabe, se você não é salvo ainda hoje à noite, você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer que Jesus Cristo pagou pelos seus pecados e você confiar nele para perdoar os seus pecados e para te levar para o céu. Eu creio que muitos dos que estão ouvindo já são salvos. E se você já é uma pessoa salva, você já demonstrou essa fé, você já creu e crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Tem uma coisa importante sobre a questão de crer. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Existe uma transformação que ocorre pela fé na vida do crente. E ele agora começa a ser uma outra pessoa. Ele não faz mais as coisas que antes fazia. Paulo fala sobre isso, Tiago fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, sobre não voltar a fazer as coisas do passado, mas viver uma nova vida, ainda pela fé no Senhor. Algumas pessoas às vezes têm medo, que não são salvos, eles têm medo de confiar, porque eles preferem confiar em si, o que acham que conseguem fazer, ao invés de confiar em Deus. Mas é melhor confiar em Deus. Não confia no homem, não confia nas suas capacidades. Confia nas capacidades daquele que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Uma coisa interessante, nós lemos lá em Josué, capítulo 6, verso 26, a respeito de o que Josué falou. Ele falou, olha, nós destruímos a cidade, está tudo acabado, tudo terminado, mas maldito vai ser aquele que voltar a reconstruir essa cidade. Você sabia que a cidade foi reconstruída? De fato. Nós encontramos em 1 Reis, lá no Velho Testamento, capítulo 16, verso 34, olha só esse versículo, aqui na época que Acabe está sendo rei, e fala, e em seus dias, nos dias de Acabe, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. E fala que foi em Abirão, ou seja, quando o seu filho Abirão, o seu primogênito, em Abirão, seu primogênito, a fundou. E em Segube, o seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Aquela coisa que Josué falou, olha, foi pela fé que Deus nos deu a vitória sobre a cidade, foi destruído, isso é coisa do passado, deixa o passado para trás, vamos para frente, não se meta mais com esse lugar, não reconstrói. Se você reconstruir, com a morte do seu primogênito, você vai começar a construção, com a morte do seu filho menor, seu filho mais novo, vai terminar essa construção. E esse homem, Hiel, inventou de construir de novo a cidade, igual foi falado. Pelo seu primogênito, a morte do seu primogênito, ele começou a construção. E pela morte do seu filho menor, ele terminou a construção. Que tristeza perder os seus filhos por causa de uma desobediência, de querer mexer de novo no passado. Sabe, muitos crentes também sofrem problemas com isso. Pela fé, eles creem no Senhor Jesus Cristo, que agora são uma nova criatura, Deus os salvou, deixa a vida velha para trás, mas lá na frente eles começam a esquecer e começam a querer voltar a fazer aquilo que fazia lá atrás. E Deus falou, deixa quieto, você é uma nova criatura, não volta lá atrás, avança para frente. Sabe, quando você volta para mexer nas coisas do passado, você sofre as consequências. Eu acho que é por isso que Paulo colocava sempre o propósito, falando, olha, eu não alcancei perfeição, mas é uma coisa que eu faço, que é deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Crente, não vá para trás. Sempre avante para o Senhor. Sempre adiante. Voltar para trás só vai causar prejuízos. Você já passou aquele passo de fé lá atrás? Não volta lá para mexer com aquilo.
cresce cada dia no Senhor Jesus Cristo. Cresce cada dia para a honra e a glória de Deus. Mas se você hoje à noite que está ouvindo não é realmente convertido ao Senhor Jesus Cristo, você precisa de conhecer pela fé o Senhor Jesus Cristo e entregar sua vida a Ele. Se você gostaria de saber como, por favor, entre em contato conosco e nós ajudaremos você a entender. Nós vamos colocar os contatos no final do vídeo, quando for postado, e vocês vão poder ver, então, como você pode entrar em contato conosco se precisar. Mas saiba que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Uma boa noite a todos e que Deus lhes abençoe.